Você que é PCista raiz, já comprou alguma coisa e depois ficou pensando, será que eu fiz a escolha certa? Recentemente eu comprei essa RX 7800 XT e será que foi uma boa ideia? Ou será que não? Nesse vídeo eu vou compartilhar o meu review dessa poderosa placa de vídeo com vocês. Bom, pessoal, e para contextualizar vocês, eu vou contar um pouco aqui da história. Meu primeiro videogame ele foi um Super Nintendo. Hoje em dia ele ainda funciona, mas já tá todo amarelo. Depois eu tive um PlayStation 1, depois um PlayStation 2. Inclusive o meu era prata também, igual esse aqui, a versão Slim. Depois do PlayStation 2, eu fiz a cagada de ir para um Nintendo Wii, que para mim não foi muito bom, porque eu não tinha condições de comprar jogos novos, porque eram muito caros, e também eu não sabia que era possível desbloquear o Nintendo Wii. Eu só fui descobrir isso depois que eu vendi o videogame. Depois eu comprei um PlayStation 3 e depois eu fui pro PlayStation 4. Então essa foi a minha escalada assim, né, no mundo dos jogos. Eu fui evoluindo de videogame para videogame até que chegou no meu sétimo equipamento, eu decidi comprar. Eu tava pensando em comprar o PlayStation 5, mas não tem nenhum jogo exclusivo. Os jogos da Sony estão saindo todos no PC, os da Microsoft já estão disponíveis no Game Pass também no PC, e os da Nintendo, vocês sabem. E além disso, eu precisava de um computador para trabalhar, porque eu estava trabalhando no notebook mais antigo, então eu precisava trocar um computador mais potente. Daí então, eu uni o útil ao agradável. Montei as configurações do computador que me atendia para trabalhar e também para jogar. E nisso, a placa de vídeo escolhida foi a RX 7800 XT. Na época que eu fui montar o computador, eu estava em dúvida entre a 4070, eu não me lembro se era a versão TI, versão Super ou versão normal, e a RX 7800 XT, que foi a que eu decidi. Na época que eu estava comparando as duas, questão de desempenho, elas são bem parecidas, tem algumas diferenças de tecnologia que a Nvidia usa ou que a AMD usa, e eu vou explicar um pouco mais para frente, mas na época eu decidi pela RX 7800 XT porque ela estava a um preço bem mais barato do que a 4070. E depois que a placa chegou, como eu me tornei um PCista raiz, eu já fui fazer benchmark, já fui olhar os jogos que rodavam nela, já instalei os jogos aqui, tentei colocar na maior resolução, tentei achar um problema, porque a vida de PCista é assim, ele não quer jogar, ele quer fazer benchmark, ele quer olhar se a placa de vídeo dele roda o jogo, e se rodar com tudo no máximo, ele quer achar alguma coisa para reclamar. Agora falando, né, sobre as diferenças da 4070 para 7800. Uma diferença que eu queria usar, que a 4070 tem, que é superior a 7800, é a questão do Ray Tracing. Porque, para mim, os jogos, eu gosto de jogar na qualidade máxima. Então eu gosto também de ativar o Ray Tracing, e as placas da Nvidia são superiores às placas da AMD no quesito Ray Tracing. Não quer dizer que o Ray Tracing na AMD seja ruim, porém, nas placas da Nvidia ele roda numa qualidade bem melhor. Outro ponto também interessante que eu gosto da Nvidia é o Frame Gen, ou seja, a placa ela gera os quadros brutos ali e ela usa algoritmos de inteligência artificial para gerar alguns quadros falsos. Então a gente consegue ali 10, 20, até 30% de desempenho a mais utilizando esse Frame Gen. Se o seu jogo está rodando ali em 60 FPS, a gente consegue até uns 70, 75 FPS usando esse Frame Gen. E ele é bastante interessante. E depois disso, entre o final de 2024 e o início de 2025, começaram a sair as informações sobre as novas RTX Série 50, o que me deixou um pouco arrependido de ter comprado a 7800 XT. Por quê? A promessa era que a RTX 5070 ela teria o mesmo desempenho da RTX 4090 por um preço bem menor. Porém, quando a gente vai ler as letras miúdas do que a Nvidia disse, a gente entende que esse desempenho da RTX 5070, para ela ter o mesmo desempenho da 4090, é considerando DLSS, inteligência artificial e outras técnicas. Então, em desempenho bruto, a 4090 ainda é superior à 5070. E depois disso, a AMD também anunciou a temida RX 9070 XT. Agora eles têm o FSR 4, que é uma tecnologia que faz upscaling da imagem, então ela processa a imagem numa resolução e usando inteligência artificial ela aumenta a resolução dessa imagem, então ela gasta menos processamento para isso. E além disso, o FSR 4 também tem o Frame Gen, não igual da Nvidia, mas bastante semelhante. Entre a geração de um quadro e outro, ela consegue colocar um quadro falso ali, que isso também aumenta o desempenho. Mas, sinceramente, isso é normal. Sempre que a gente compra um produto, a empresa vai lançar um produto melhor, com um pequeno salto de desempenho e um marketing mais agressivo, que a empresa vai tentar te empurrar esse produto por um preço mais caro, falando que a versão passada que ela lançou já está ultrapassada. E o que eu aprendi nisso foi que a minha RTX 7800 XT é mais do que suficiente para rodar os jogos que eu quero, na resolução 2K, que é a do meu monitor, aproximadamente 80 a 120 FPS, dependendo do jogo, às vezes utilizando Ray Tracing, às vezes não, dependendo do jogo também, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então agora vamos dar uma olhada nas gameplays aqui. Bom pessoal, como vocês podem ver, a média de FPS aqui no Red Dead Redemption 2 fica ali entre 80 e 90,
mas isso é porque eu estou usando o OBS para gravar a tela, então isso diminui o desempenho da placa de vídeo também. Mas quando eu não estou gravando, ele beira ali os 100, 110 FPS mais ou menos. Eu estou aqui numa cidade fazendo um tiroteio para vocês verem que mesmo com processamento alto aqui durante o tiroteio, a gente não tem tanto problema. Para mim, acima de 60 FPS está ótimo. Então a gente consegue acompanhar ali que a placa está em 55 graus, aproximadamente, que é uma temperatura excelente, e também que ela está em 99% de uso. Vou mostrar aqui as configurações para vocês. Estou rodando aqui na resolução 2K, deixei a taxa de atualização máxima em 120 FPS, está no modo tela cheia, eu gosto de usar o V-Sync, no meu caso é o FreeSync, né, que é uma placa de vídeo da AMD, e deixei tudo aqui no Ultra. Aqui ele está com o FSR 2, eu não sei se tem atualização para o FSR 3 ou se tem alguma outra novidade, mas geralmente é assim que eu deixo as configurações. E ele realmente chega ali no 110, 120 FPS. Bom pessoal, aqui no GTA já é um pouco diferente, coloquei as definições todas no Ultra, inclusive usando o Ray Tracing no Ultra, e ele está fazendo ali perto dos 50 FPS. Sem a gravação ele roda ali nos 70, 80 FPS. Mostrando aqui as configurações de gráfico, ele está rodando em tela cheia, na resolução 2K, limitei a 120 FPS, coloquei aqui na configuração Ray Tracing máximo, né? Vamos diminuir, vamos deixar nesse muito alto para ver a diferença que faz. Ó, só essa mudança ele já foi ali perto dos 100 FPS. Vamos fazer uma baguncinha aqui na cidade pra gente ver se a taxa de FPS vai cair ou não. Ó, aqui com fogo o FPS caiu bastante, mas qualquer coisa é só abaixar as configurações ali. E agora vamos pro próximo e último jogo. Bom pessoal, e aqui no Ghost of Tsushima a gente também consegue uma boa média de FPS. Aqui também tem um problema da gravação, porque quando eu estou rodando sem a gravação eu consigo chegar ali perto dos 100, 110 FPS, o que para mim é excelente. Vamos dar uma olhada nas configurações aqui. Ele também está rodando com tudo no alto. Geralmente eu coloco tudo no alto e deixo sem mexer aqui nas configurações. Então a gente consegue ali uma média de 100, 110 FPS mais ou menos. Bom, e completando minha opinião, por que eu comprei esse modelo aqui? Ele é o modelo da ASUS, essa linha Tough Gaming. Na época era o melhor preço que eu encontrei das RX 7800, e um diferencial da ASUS para mim é a questão da garantia. Aqui eles oferecem 3 anos de garantia. Você precisa registrar o produto lá no site da marca e aí ele fica com 3 meses de garantia legal pela Kabum e mais 33 meses de garantia junto ao fabricante. Bom pessoal, e uma coisa bem interessante é que na época que eu comprei essa placa de vídeo, a AMD tinha lançado uma promoção que você podia escolher 2 jogos entre 4 opções diferentes. As opções eram Lies of P, esse Avatar, Starfield e o outro jogo eu não lembro, mas os 2 que eu escolhi foram esses 2, tanto Lies of P quanto o Avatar. Esse jogo aqui é um Souls-like, bem interessante, mas eu não gosto muito do gênero, e esse Avatar aqui é um jogo da Ubisoft, vocês sabem como é que funciona. Ele é basicamente o Far Cry, só que com a skin dos avatares. Não que seja ruim, mas a forma de Far Cry já me enjoou há bastante tempo. Esses 2 jogos não são tão bons, mas fazia parte da promoção. Eu não comprei por isso, mas foi um brinde ali que eu ganhei. Bom pessoal, agora a minha opinião sincera. Vamos começar aqui pelos pontos negativos. O que eu não gostei foi a parte do Ray Tracing, que realmente as placas da Nvidia se saem bem melhor nesse quesito. O FSR 4, que só vai chegar nas novas placas da AMD na série 90. Para mim o FSR faz falta, porque eu gosto de usar tanto a tecnologia de upscaling quanto o FrameGen, mas a gente vai trabalhando com a versão 3 e com a versão 2 também, que está disponível nessa minha placa. Agora os pontos positivos, para mim é a questão do preço. Quando eu fui comprar ela estava com um preço mais competitivo do que a 4070 e hoje abaixou bem o preço. Eu não tive nenhum problema com drivers, muita gente reclama dos drivers
da AMD, mas o programa de drivers dele tá bem completo, sempre tem atualização de drivers, então para mim isso não foi um problema. Questão do desempenho, que me atendeu bem, como eu mostrei durante as gameplays, o meu intuito é rodar o jogo em 2K, ali perto dos 100 FPS, e a questão da temperatura também, ela é uma placa que não esquenta muito. Essa versão minha tem 3 ventoinhas para resfriamento, então acho que isso contribui também. Além disso, o local que eu estou é um local com ar-condicionado e acho que isso ajuda a manter o resfriamento do computador por completo.